Apocalipse capítulo número 1. João está preso na ilha de Patmos. João é o último apóstolo de Jesus, do colégio dos 12 que andaram com ele, que está vivo. É muito provável que João, se não for o último, ou dos últimos, que ele era o último apóstolo do primeiro colégio apostólico levantado por Jesus, dos 12 que ele levantou. Com certeza João era o último dos que andou com ele. Salvo se houvesse talvez uma criança que agora já seria muito idosa, que tivesse visto. Então é bem provável que João fosse nesse momento a última pessoa na terra que teve o privilégio de conviver de maneira pessoal, ou seja, natural, com Jesus. Eu acredito que nesse momento ele era a última pessoa, testemunha ocular de tudo que Jesus fez e realizou. Isso transforma João em algo precioso que a gente devia prestar atenção um pouco mais. Jesus prometeu a João longevidade. Aliás, algumas pessoas nos dias de João imaginavam até que Jesus disse que João não morreria. E João seria tipo um Highlander assim. Highlander é antigo, né? Mas seria eterno. Que João não provaria a morte. E o próprio João explica, olha, ele não disse que eu não ia morrer, mas ele deu a entender que eu ia viver bastante. Que eu ia viver muito. João provavelmente era o mais novo dos discípulos de Jesus. João provavelmente, ele era ainda um adolescente quando Jesus o escolheu. É bem capaz que João tivesse ali 14, 15 anos no máximo quando Jesus o separa para o ministério. Que coisa tremenda. Ele vive mais que todos os outros. E ao contrário de João, os outros todos morrem precocemente, porque todos são mortos por condenação, são assassinados, são condenados e são executados por amor ao Evangelho, por amor a Deus. E João agora tentaram matar esse velhinho de todas as formas. A história diz até que tentaram fritar ele, não conseguiram. Era algo sobrenatural que dominava sobre a vida de João. João então agora vai condenado a uma ilha prisão, a uma ilha de condenação, a um lugar chamado Patmos. E lá naquele lugar ele vai receber uma revelação, ele vai receber um mistério de Deus, que quando parece que o ministério de João está acabando naquela ilha, e muitos podem dizer, vai morrer aí, daí ele não sai. Lá naquela ilha Deus traz a ele um renovo, uma revelação, e ele volta da ilha, porque a ilha também não pôde aprisioná-lo. E quando ele volta para a igreja, fica em Éfeso até o último dia da sua vida, se torna o pastor de uma grande igreja ainda, e espalha uma mensagem que hoje chega a mim e a você. Eu não sei se você consegue entender nessa história e se enxergar nessa história. Tem gente pensando que você ia acabar onde você está, mas Deus está dizendo, eu ainda vou mostrar coisa nova para você. Tem gente pensando que você ia acabar nessa posição, que você ia acabar nessa situação, e Deus disse, não, eu ainda tenho algo a revelar. Quantos podem dar glória a Deus? É por isso que o livro do Apocalipse abre assim, veja lá, revelação de Jesus. Jesus ainda tem coisa para revelar para você. Diga para alguém perto de você, Jesus ainda tem algo para revelar para você. Jesus tem algo ainda para mostrar para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Segura na mão da pessoa que está ao seu lado e diga, nós vamos descobrir o que Ele tem para nós. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor aqui esta manhã por esta palavra? Verso de número 4, é só uma introdução para você perceber.
João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Diga: Jesus é, Jesus era, Jesus há de vir. Ou seja, tudo aquilo que ele fez, e a Bíblia diz, tudo aquilo que ele fará, e a Bíblia diz, ele é agora para mim e para você. Diga amém. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Vamos deixar essa parte, ler comigo. E o príncipe dos reis da terra. Todos juntos de novo. E o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Jesus é o príncipe dos reis da terra, que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Escute, ouça o que eu vou lhe dizer. Quando Jesus se coloca como príncipe dos reis da terra, ele está falando que ele é o nosso líder. Quantos podem dizer amém? Que ele é o nosso governador, que ele é o nosso comandante. A palavra aqui é príncipe, aqui é arcon, ou seja, chefe, primeiro, comandante. Nós somos aqueles que ele governa para governar. Segue o texto, porque talvez você não acredite, mas olha o verso de número 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. O que Jesus está fazendo aqui é uma restauração. Diga comigo, restauração. Diga de novo, restauração. Por que a Bíblia diz assim, que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai? Porque Jesus, o Filho, veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Diga: o Filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se perdeu? Olha o texto. O que se perdeu? Nosso problema é que nós lemos errado a Bíblia. A Bíblia não diz que ele veio buscar quem, mas ele veio buscar o que. Nós fixamos que ele veio buscar quem. E ele está dizendo a vocês: eu vim buscar o que se perdeu. Alguma coisa, algo que se perdeu. E o que se perdeu? Está no texto. Ele diz assim: Jesus é o primeiro, o príncipe dos reis da terra. Verso 6. Ele veio nos fazer reis e sacerdotes para o seu Pai. O que Jesus veio fazer? Ele veio resgatar a nossa autoridade. Ele veio resgatar a nossa autoridade. Por que fala para o Pai? Porque o Pai, no princípio, se você voltar para o outro extremo da Bíblia, capítulo de número 1 de Gênesis, rapidamente, vamos lá? Deus cria o homem, Gênesis 1, 26. Deus cria o homem
a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa... E esse homem deve o quê? O que diz o texto? Gênesis 1, 26. Domine, governe, reine sobre tudo que há na terra. Quantos estão acompanhando comigo? Amém? Olha só, 29, por favor, de Gênesis 1. E disse Deus: eis que vos tenho dado. Eis que vos tenho dado. E aí ele faz a lista. Ou seja, Deus Pai cria o homem para reinar sobre a terra. Diga amém. Deus Pai cria o homem para reinar sobre a terra. E Deus Filho vem para restaurar o homem a essa posição de rei sobre a terra. Olha só, e alguns podem dizer assim, mas o homem pecou. Sim, volte para Apocalipse, verso de número 5, e você vai ver comigo o final. Apocalipse 1:5 diz o quê? Aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O que reina sobre o homem, o que governava e tornou o homem escravo era o seu pecado. João capítulo de número 8, aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo do pecado. Quando o homem peca, ele cai da sua posição de autoridade e agora o pecado domina sobre ele. O pecado reina sobre ele. O pecado governa sobre ele. Mas vindo Jesus, por amor a nós, o que a Bíblia diz aí? Ele nos lava por seu sangue dos pecados, ou seja, aquilo que roubava a nossa autoridade já não nos rouba mais. Aquilo que governava sobre a nossa vida já não governa mais. Por isso a Bíblia diz: e o pecado não terá domínio sobre você. Ou seja, o pecado não guia mais a sua vida, mas o que guia a sua vida? Jesus, o governador dos reis, que ele agora devolve a autoridade. O homem não nasceu na terra para ser servo, o homem nasceu na terra para ser livre e para ter autoridade. Está escrito aqui. Olha o texto. Ele nos lava com seu sangue, tira a condenação do pecado. Então agora o verso 6 vai nos chamar como? Eu fui lá para o outro. Agora ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Jesus resgata a posição que Deus havia planejado para o homem. Oh, se você puder glorificar, Jesus resgatou a posição que Deus havia reservado para mim e para você. Ele reina, ele governa através de reis e sacerdotes. Todo homem na terra é um rei. Em Jesus, todo homem na terra é um bispo. Se o Senhor soubesse a minha vida, é porque ninguém contou para você que você pode reinar, que você pode reinar em vida, que esse é o plano de Jesus, que você seja livre para reinar em vida, porque você desenha reino como as figuras de conto de fada que você conhece. Alguém morando num palácio, alguém com uma coroa na cabeça, alguém cujo todos se curvam e fazem reverência. E isso não é o que a Bíblia trata por reino. Quando a Bíblia trata por reino, ela trata por autoridade. Ela trata por governo.
governo, ela trata por liderança, ela trata por influência, ela trata por cuidado. Ou seja, Deus te levantou para exercer uma posição especial abençoadora, uma posição especial de autoridade. E todo mundo, de certa forma, tem em algum lugar uma área de autoridade. Quantos podem dizer amém? Todo mundo, de certa forma, tem em algum lugar uma área de autoridade. Porque até os que são governados por alguém usaram da autoridade para este governo. Sim ou não? É ou não é? Usamos da nossa autoridade para doar autoridade ao governante. Doamos a autoridade, seja em que nível for. Eu ouvi uma mensagem ontem muito interessante. Por exemplo, a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, não diz isso? Mas quem escolhe o cabeça? A mulher escolhe o seu próprio cabeça. Sim ou não? Porque é assim, ou não é? Dentre as muitas moças, das mais belas, escolhia ela. Fiz uma proposta. Mas quem decidiu? Eu. Ou seja, aquele que vai ocupar o lugar da cabeça foi escolhido porque ela tem essa essa autoria. Portanto, meninas, escolham bem a cabeça que você vai escolher. Porque você vai se sujeitar a essa. Isso não é obrigação, isso é uma oportunidade de escolha. Em todos os aspectos da sua vida você pode escolher, determinar. Porque Deus te deu essa liberdade. João está querendo pregar sobre uma nova posição, em que nós, como igreja, nos tornaremos autoridade de Deus na terra, servos de Deus na terra, que vão fazer a diferença. O amor de Cristo foi tão grande por nós. E a Bíblia diz, meus amados, que nós reinaremos com Ele em vida aqui na terra. Deus está querendo devolver essa autoridade à igreja. E é sobre isso que Apocalipse vai tratar. Restauração da autoridade da igreja. Eu vou pregar em poucos minutos sobre a próxima parte do texto. Nós não vamos conseguir sair nem do capítulo 1 de Apocalipse, mas amém. Verso de número 9. João vai dizer assim. Porque alguns podem pensar, se João era rei, porque ele não estava no trono de Roma? Se João era rei, porque ele estava preso? Querido, João era rei porque sua vida não estava dominada sobre o pecado, sobre o juízo. Ele tinha verdadeira liberdade e a sua influência crescia cada vez mais. Olhe para o texto, verso de número 9. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Os reis de Deus na terra, os que são livres por Deus na terra, passam por aflições. E no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. Por causa do quê? Da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Há duas expressões aqui que compõem o que é o anúncio da fé. Palavra e testemunho. O evangelho se compartilha por esses dois caminhos. Palavra e testemunho. Diga comigo, palavra e testemunho. Mais uma vez toda a igreja.
A palavra é uma expressão grega, querigma, quer dizer proclamar. É o que eu estou fazendo aqui. É a proclamação, é a declaração. É quando o pregador abre a boca, quando ele anuncia o amor de Deus, quando ele prega a obra da cruz, que Jesus morreu lá, pelo seu sangue nos resgatou e nos devolveu de volta à posição de autoridade, quebrando o poder e o jugo do pecado sobre nós. Não há maldição reinando em nosso meio, pois o sangue de Jesus nos lavou. Não estamos mais em baixa, mas estamos de novo em alta na presença de Deus. Isso que eu estou fazendo é proclamar, querigma. Mas há uma outra aqui, ó. Eu estou preso pela palavra e pelo testemunho. Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você viver. Testemunho é uma outra palavra, que é martírio. De onde vem a palavra? Mártires. Martírio não é sofrer. Ai, está sendo um martírio. Você está testemunhando o quê? Porque mártir é alguém que testemunha, que dá a prova, que mostra. Quem está entendendo? Ou seja, ele está dizendo, eu estou aqui porque a minha vida é proclamar e mostrar a salvação em Jesus Cristo. E o que tem acontecido com muita gente, porque eu estou pedindo a Deus um avivamento? Olha aqui, eu queria ser mais inteligente para poder pregar melhor para vocês. Mas eu sei que vocês são inteligentes o suficiente para entender o que eu estou falando. Amém? A inteligência de vocês compensa a falta da minha. Escute só. Jesus quer provocar um avivamento na igreja. E uma igreja que proclama e que demonstra. Quando que nós vamos ter um avivamento genuíno no cristianismo? Quando a gente deixar de ser um proclamador, porque a fé sem obras ela é. Ou seja, há muita gente proclamando, mas não vivendo. Há muita gente anunciando, mas não provando. E a minha oração hoje é que eu pregue e eu viva. A igreja pregue e a igreja viva. Para que a gente possa ser testemunha. Palavra e testemunho. Palavra e prova. Palavra e verdade. Quantos podem dizer amém? Quantos podem glorificar a Deus? Que Deus suscite isso no meio da igreja. Ó meu Deus, está aqui a tua palavra. Eu vou anunciar ela com ousadia. Eu vou anunciar ela como verdade. Mas eu quero que a minha vida seja um testemunho vivo de tudo aquilo que nós temos proclamado. Quantos podem dar glória a Deus? Que Deus comece um avivamento na igreja. Sabe o que tem acontecido? E por que muitas vezes nós ficamos no descrédito? Porque há muita fala e pouca ação. Há muita proclamação e pouco testemunho. Há muito discurso e pouca obra. E Deus está chamando uma igreja que não só seja uma proclamadora, não só seja um alto-falante, não só seja, sabe, uma caixa ressoando em som, mas seja também mão na obra, mão na massa, se é que você consegue entender. Uma igreja que fala e vive. Quem está me entendendo? Quando eu vejo esse texto, João dizendo assim, eu estou aqui preso pela palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo, de Jesus, da sua obra. E aí ele diz assim, vai começar um processo de avivamento e a gente vai entender isso em 10 minutos, ok? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. É uma revelação espiritual. Se nós queremos um avivamento, tem que começar a haver um movimento de coisas espirituais do nosso meio. Nós não vamos ter um avivamento, querido, se nós não estivermos abertos para ter experiências espirituais com Deus. É por isso que eu estou convidando você para essas 3 noites. Hoje, amanhã e terça. Hoje, amanhã e terça. Para que a gente possa dar oportunidade para que experiências espirituais aconteçam conosco. Quantos podem dizer amém?
E ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o para onde? Quem precisava saber disso? Quem precisava receber essa revelação? A igreja. A igreja precisava de uma mensagem, lembrando ela da sua posição, do seu testemunho, das suas obras, da sua proclamação. Querido, há muita coisa boa acontecendo na igreja do Brasil. Há muita coisa ruim acontecendo na igreja do Brasil, mas tem muita coisa melhor para acontecer na igreja do Brasil, e eu creio que Deus pode começar aqui no nosso meio, a fazer uma revolução, uma mudança da nossa história espiritual, um despertamento das coisas. Deus visita João e diz assim: eu quero que você mande uma palavra para a igreja. E ele diz assim: o que vê, você escreve num livro e envia às igrejas. Ele dá o nome de 7 igrejas da Ásia. Mas eu quero que você veja o verso de número 12. E nós vamos ter aqui uma lição muito importante. João se vira. Ele diz no verso 12: virei-me para ver quem falava comigo. Então ele está lá, ouve a voz. Que você vê, escreve num livro e envia à igreja. Então a Bíblia diz o que? Que ele se volta. O que ele faz? Para ver quem? E quando ele se volta, o que ele vê? Olha o texto. Mexe na Bíblia aí, gente. Vamos lá. O que ele vê? 7 castiçais de ouro. E eu lhe pergunto: castiçal fala? Hã? Não? Tem no desenho da Bela e da Fera, tem um lá que fala. Não tem? Eu sou pai de menina, gente. Você por enquanto não, porque o Arthur não vai assistir esses negócios de Bela e Fera. Arthur vai ver Homem de Ferro, Vingadores, né? Essas coisas também. Criei o Luiz só mostrando essas coisas. Ele vai ficar mostrando Bela e Fera, Frozen. Ah, não, para, velho. Né? O Mohamed vai ver essas coisas também. Bela e a Fera. Peppa Pig. Peppa Pig é duro, mas vai ter que ter paciência. Tem que ter paciência. Galinha Pitaca. Oh, pai. Mas eu passei dessa fase já. Mas você vai ver. Escuta. Quando ele se volta, o que ele vê? 7 castiçais de ouro. Castiçal fala? Não fala. Mas era do meio daqueles castiçais que a voz estava saindo. Era do meio daqueles castiçais que a voz estava saindo. Mas vamos pensar nos castiçais. Primeiro, o que castiçal tem? Tem fogo. O que tem no castiçal? Tem fogo. Segunda coisa, se ele tem fogo, ele produz o quê? Luz, calor. Ele tem calor e ele tem luz. Ele tem calor e ele tem luz. Aquele castiçal tem calor e luz. E do meio daquele castiçal com calor e luz sai uma voz que fala com ele. Do meio daquele castiçal que tem calor e luz sai uma voz que está despertando João para uma nova mensagem, para uma revelação, para um novo tempo no seu ministério. Ah, querido, eu queria que você prestasse muita atenção agora. O tempo ele é de fato cruel comigo sempre. Verso de número 20 do mesmo capítulo, por favor. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais? São as 7 igrejas. O que é esse castiçal? O que é esse castiçal? Igreja. Quando João se volta para ver de onde sai aquela voz,
o que ele vê em primeiro plano? O que ele... me ajuda aí. Ele vê o castiçal, que é ele vê o castiçal, que é Então, quando João ouve uma voz e ele vira para ver quem fala com ele, o que ele vê em primeiro plano? Porque de um castiçal, o que castiçal produz? Calor e luz. De uma igreja onde há calor e luz, sai uma voz. De uma igreja onde há calor e luz, sai uma voz. Quando João diz, de onde vem a voz, ele olha e ele vai ver o que em primeiro plano? Igrejas. Porque são das igrejas que deve sair a voz de Deus. Porque são das igrejas que deve sair a revelação de Deus. Porque é da igreja que deve ter calor. É a igreja que tem que ter luz. É a igreja, meu irmão, que precisa ter calor e luz para que a voz de Deus possa soar no meio dela. E nós estamos aqui hoje, sabe, buscando o quê? Querido, não é que você seja mais abençoado, que você compre um carro novo, isso é bom, eu quero que você compre, que você tenha uma casa nova, eu quero que você tenha, mas o que eu estou dizendo para você é que se nós formos uma comunidade cheia de calor e luz, a voz de Deus vai estar no nosso meio. Porque quando ele olha, vamos voltar lá para o verso de número 12, virei-me para ver quem falava comigo, e quando eu olho em primeiro plano, o que ele vê? A igreja, e a igreja era de ouro preciosa, quente porque tinha fogo, luz havia nela, que Deus venha nos refinar como ouro puro aqui neste lugar, nos encha de calor e luz, para que quando alguém quiser ouvir a voz de Deus, é aí que está um grande problema. Ele vai se voltar e vai ver o quê? Igreja. Então, em primeiro plano, estão acompanhando? Qual que é o problema nosso, gente? Que o mundo quer ouvir a voz de Deus. Mas quando olha para a gente, nem sempre a gente está brilhando como ouro, nem sempre a gente está aquecido, e nem sempre a gente está iluminado. E Deus está dizendo, refina a tua vida, para que ela pareça como ouro. Aquece a tua vida, ilumina a tua vida. Porque o mundo se volta para procurar a voz de Deus aonde? E às vezes nós estamos mesquinhos, avarentos, frios, indelicados, amantes de nós mesmos, olhando para o próprio umbigo. Estamos aqui nos perdendo em nossos caminhos, e o mundo não vê mais em nós o ouro, a luz e o calor. Você não tem um desejo de mudar a sua história? E que as pessoas possam olhar para nós e ver ouro, calor e luz. Que as pessoas possam olhar para essa reunião que está aqui hoje e dizer assim, ele é precioso, ele é iluminado, ele é caloroso. Nós estamos precisando que o fogo se acenda dentro de nós de novo. Que a luz brilhe de novo em nosso rosto. Que ele se volta para ver quem falava com ele, e é lá do meio. Lá do meio. Que vem aquela voz. Para terminar, verso de número 13. Oh meu Deus. E no meio dos 7 castiçais, ou da igreja, quem é ele? Tem um no nosso meio. E João falou, opa, esse que está aí, eu conheço. Eu andei com ele. Essa igreja que para mim, olha a figura, é um castiçal de ouro aceso.
tem entre eles. Jesus está no meio de nós. Se a gente refinar a nossa vida como ouro, se a gente manter a chama acesa, produzindo luz e calor, sem dúvida nenhuma, o mundo todo vai encontrar dentro da igreja os refugiados da Síria, os meninos esquecidos na porta de uma padaria, os desempregados da crise, vão olhar para nós e vão dizer: vamos lá. Há uma voz ali. Essa voz aquece a alma. Essa voz inspira a vida. Porque eles estão iluminados. Porque eles são calorosos. Mas será que as pessoas veem luz em nós? Sentem calor de nós? Porque somos diferentes? Porque Ele não é como eu? E o Espírito Santo está hoje chamando a igreja e dizendo: no meu mundo ideal, Jesus diz assim: vocês são como um castiçal de ouro, com uma chama sobre vocês, produzindo calor e luz. Quando João olha para ver de onde sai a voz, João vê que aquela voz está no meio da igreja. A voz de Deus está no meio de nós. A voz de Deus não está nos gritos de um pregador. A voz de Deus não está nas palestras de um mensageiro. A voz de Deus está no meio de um povo iluminado e caloroso. E é isso que eu queria orar aqui hoje, irmã Sônia. Que Deus acendesse a chama dentro de nós de novo, para que pessoas começassem a dizer assim: eu vou lá. Para que gente começasse a bater na porta da sua casa 8:30 da noite, quando a tua esposa põe a janta no prato, de repente alguém toca a campainha, você vai ver, é um vizinho que você nunca conversou, mas ele viu que em você tem brilho, ele viu que em você tem calor, e ele diz assim: ore por mim, eu preciso disso. É quando sentar na mesa para tratar de um negócio com um cliente, tratar e ele diga assim: cara, fecha o catálogo, fecha a planilha aí, por favor, ore por mim. O que nós estamos precisando é ter luz e calor suficiente para que as pessoas voltem. Digam: vamos estar no meio deles, porque entre eles está a voz de Deus. Entre eles está a voz de Deus. Entre eles tem luz, entre eles tem calor. A igreja tem se tornado um belo castiçal de ouro. Nossos templos têm melhorado bastante, não é verdade? Eu lembro dos bancos duros que eu sentava. Eu lembro de igrejas mal acabadas. O primeiro lugar que eu trabalhei de obreiro era uma igreja com aquela lona laranja de caminhão. Caibros fazendo a estrutura e uma lona laranja. Vinilona, qualquer coisa assim, bonito, parecia um caminhão estacionado, mas era uma igreja. A igreja hoje é um castiçal de ouro bonito, mas castiçal de ouro sem fogo não tem luz, nem tem calor. Eu não sei você. Estou animado construindo uma igreja bonita, uma igreja confortável. Eu acho que o povo de Deus merece mesmo. Mas não adianta a gente gastar os milhões que a gente está gastando. Mas aquele lugar ser um castiçal de ouro, sem fogo, sem luz,
e sem calor. E Deus te trouxe aqui essa manhã. Você podia vir em qualquer horário, mas Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: deixa eu acender o fogo em vocês de novo. Deixa eu acender a chama em vocês de novo. Deixa eu acender a luz no seu coração de novo. Deixa eu fazer de você um castiçal de ouro, aonde um prisioneiro aflito de uma ilha condenado possa olhar e dizer: ali do meio deles sai a voz de Deus. Fique de pé, por favor. Oh, Espírito Santo, eu não sei você, mas eu quero o fogo de Deus na minha vida. Eu não sei você, mas eu quero ter calor e quero ter brilho na presença de Deus. Eu quero ser atrativo, eu quero ser o lugar onde as pessoas olham e antes de ver Jesus, eles vão ver a minha vida. Só tem um jeito do fogo acender, que eu conheço. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som veemente, como de um vento impetuoso. E viram-se sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Como que de fogo. Espírito Santo, vê se há algo de ruim em nós. Vamos orar, igreja. Espírito Santo, vê se há algo de impuro em nós. O ouro precisa ser refinado. O ouro precisa ser purificado. Senhor, eu te peço nesta manhã, eu não quero acender um fogo falso. Eu não quero acender um fogo artificial, fabricado. Mas eu tenho um desejo, Deus, que o fogo pegue nas pessoas, que elas brilhem, que elas aqueçam, que elas não sejam mais as mesmas. Eu tenho um desejo, meu Pai, que o Espírito Santo caia sobre a igreja como no dia de Pentecostes. Eu não queria fazer, eu quero receber. Eu não quero produzir, eu quero ser tomado. Senhor, eu oro como igreja e nós pedimos neste lugar: derrama o teu fogo sobre nós, traz sobre nós a tua presença nesta manhã. Espírito Santo, esta igreja não está mais dominada, mas ela é luz, ela é fogo, ela é calor, ela é vida, ela é resposta, ela tem Jesus no meio dela.